Deus seja louvado. Mais uma vez, um feliz sábado. Queridos irmãos, o tempo está avançado, mas não se preocupem que eu não irei pregar as 3 horas que eu estava prevendo. Vocês já estão se acostumando comigo, né? As minhas mensagens são sempre curtas e eu espero que você fique comigo até o final. Antes de vir para cá, eu passei ali na cozinha. Eu posso garantir a vocês que o almoço está muito delicioso hoje, tá bom? Então não se preocupe que você vai se alimentar bem. Você vai se alimentar bem, tá? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, o capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15, a mensagem de hoje tem como tema as provações da fé. Mas antes de nós lermos a Bíblia, antes de começarmos a mensagem, nós precisamos orar mais uma vez. Então eu convido você a fechar os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse sábado, tudo que tivemos aqui. Mas esse é o momento final do culto. E é nesse momento, ó Pai, que nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito me use, ó Pai. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, mas que as palavras ditas hoje venham diretamente do céu para todos que estão aqui nessa igreja. Perdoa os nossos pecados, Deus, e nos ajuda a aprender com este homem de fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós demos início a uma jornada aqui na igreja, chamada Uma Jornada de Fé, onde durante esse mês de outubro, nós estamos em uma série de 4 temas sobre a vida de Abraão. Eu quero agradecer a Temila por ser a mensageira do sábado passado e por trazer para nós a primeira mensagem que foi relacionada ao chamado de Abraão. O momento em que Deus chama Abraão para ir para um lugar desconhecido. E nós vimos aqui que Deus chamou Abraão para ir para Canaã. E em Canaã, Abraão chegou. Se você acompanhar isso, foi escrito em Gênesis capítulo 12. E os capítulos seguintes, o capítulo 13 e o capítulo 14, mostram como Abraão, aquele homem que foi chamado por Deus, ele se tornou muito rico e poderoso naquela terra do Oriente. A palavra de Deus diz que a riqueza de Abraão estava tão grande, a riqueza do seu sobrinho Ló também estava tão grande, que eles tiveram então que se separar. Eles foram até um alto de um monte. Abraão deixou que Ló escolhesse qualquer terra que ele escolhesse. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas de Moabe. E então eles dois se separaram. O capítulo 14 fala agora que Abraão ele sai com um exército de 318 homens para socorrer o seu sobrinho Ló, que havia sido então sequestrado ou como refém de guerra depois de estar já morando em Sodoma. E agora nós chegamos então no capítulo 15. Mas antes de chegar no capítulo 15, eu queria chamar uma atenção especial para você sobre este homem Abraão. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, traz um detalhe interessante sobre Abraão. A Bíblia diz assim: se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Abraão é o único homem na Bíblia, o único ser vivo na Bíblia, que é chamado de amigo de Deus. Você não vai encontrar essa descrição de nenhum outro patriarca, nem de Moisés, nem de José, nem de Davi, nem de Enoque, nem mesmo de Jesus e os seus discípulos. Mas esse título foi colocado exclusivamente para Abraão. Abraão era chamado o amigo de Deus. Você gostaria de ser chamado amigo de Deus? O que nós vamos ver hoje, na breve mensagem de hoje, é como que esse homem, que era chamado de o amigo de Deus, ou o pai da fé, também passou por momentos de dúvidas, incertezas, erros, pecados e precipitações. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 15,
para falar sobre a promessa impossível. Leia comigo o versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Para um pouquinho aí. Eu li recentemente que a nossa fé, ela tem pelo menos três estágios da fé. O primeiro estágio da fé, diz esse artigo que eu li, ele é chamado de a fé com evidências. O que é isso? Você precisa acreditar em algo, mas você tem evidências de que aquilo pode se cumprir. Às vezes é alguém da sua família que passou por uma situação igual e venceu. Às vezes é um irmão aqui da igreja que passou por uma doença semelhante ou por um problema semelhante e superou. E você tem evidências possíveis de que aquilo vai se cumprir em tua vida e você acredita nisso. É a fé com evidências. Existe o segundo estágio, que é chamado de fé sem evidências. É quando você não conhece nenhuma pessoa que passou pelo que você está passando. É quando você está em uma situação complicada e você não tem nada que indique que alguém superou aquilo. Mas mesmo assim você decide acreditar. Você não tem evidências, mas você decide acreditar. Mas existe o terceiro estágio da fé. E esse ainda é mais complexo. E esse é chamado de a fé contra as evidências. Nesse estágio, tudo ao seu redor indica que você não deve acreditar. Todas as circunstâncias, todos os sinais indicam que aquela situação vai acabar mal, vai dar errado. E mesmo contra todas as evidências, você decide acreditar. E dizem os especialistas que esse é o estágio de fé mais complexo, e se você alcançar esse estágio, é porque a sua fé está fortalecida. O que nós vemos aqui em Gênesis 15 é Deus chamando Abraão para ter fé contra as evidências. Eu não sei se você lembra, mas quando Abraão saiu de Harã, diz a Bíblia que Abraão tinha, ou quando ele saiu de Ur, Abraão tinha 75 anos de idade. E diz a história então que 9 anos haviam se passado até Gênesis capítulo 15. Abraão já era um homem com 86 anos de idade. 84 anos de idade, melhor dizendo. E Deus fez uma promessa para ele, que ele teria muitos filhos. Não era apenas um filho, ele teria uma grande descendência. Essa descendência seria numerosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas Abraão já era idoso. Sara, a sua esposa, era estéril. Aos olhos humanos, a promessa da descendência era impossível. E o que nós vemos aqui no versículo 2 é Abraão questionando a Deus. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e eu vou te dar uma recompensa. E Abraão olha para Deus e diz: Deus, o Senhor precisa me explicar algo. O que é que o Senhor vai me dar? Como o Senhor vai me dar um filho se eu já tenho mais de 80 anos de idade? Será que o meu servo que não foi nascido de mim será o meu herdeiro? E aqui, amigos, vai a primeira lição que eu queria que você aprendesse hoje. Por favor, guarde essa lição no seu coração. Não é nada errado e não existe nenhum pecado de apresentar suas dúvidas e questionamentos diante de Deus. Se você tem perguntas que você não entende, faça a Deus. Se tem coisa em tua vida, em tua família, em tua vida espiritual, que você não aceita, que você não consegue compreender, pergunte a Deus, jogue isso diante de Deus. Deus deseja que sejamos sinceros e que mesmo com nossas dúvidas, nós possamos apresentar nossas dúvidas diante de Deus. A palavra de Deus diz, depois que Abraão apresenta as dúvidas diante dele, por ser idoso, Sara já ser idosa, Deus manda Abraão sair para fora de sua tenda. E quando Abraão sai para fora da sua tenda, diz Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus disse para ele: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder contá-las. E Deus disse para Abraão: assim será a sua posteridade. Imagine a cena. Abraão sai da tenda, ele olha para o céu,
Ele vê milhares e milhares de estrelas que não se podem contar. Você já tentou contar as estrelas à noite? E ali no escuro da noite, olhando para aquelas estrelas, escutando as promessas de Deus, Abraão decide confiar. O versículo 6, um dos mais marcantes da Bíblia, e um dos mais impactantes e repetidos por vários autores do Novo Testamento, diz o seguinte: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão acreditou, Abraão creu em Deus, e por ele crer em Deus, Deus o considerou justo. Algumas lições nós precisamos tirar aqui, por favor, preste atenção. Talvez você hoje também esteja diante de uma promessa que parece impossível. Talvez você esteja diante de um problema que aos seus olhos não tem solução. Sabe, a gente passa por esses problemas vivendo nesse país muitas vezes, muitas vezes. Eu estava esses dias conversando com um jovem de nossa igreja. Nós estávamos em um momento espiritual. E nós chegamos no momento em que o jovem precisava escrever algo e enviar para Deus. A gente preparou um momento especial com balões subindo ao céu. E eu pedia que os jovens colocassem ali os seus sonhos que eles tinham diante de Deus, porque aqueles sonhos nós iríamos orar e aqueles balões iam subir para o céu e Deus iria ouvir aqueles sonhos. E um dos jovens disse: pastor, eu coloquei o meu sonho nesse papel aqui, mas esse sonho para mim parece tão impossível. Eu não vejo solução para isso aqui, pastor. E eu lembrei a ele de umas promessas bíblicas, e entre elas uma pergunta que diz assim: porventura existe algo impossível para Deus? Porventura estará recolhido o braço do Senhor? Existe algo que Deus não pode fazer? O que você me diz, igreja? Não. A palavra do Senhor diz que Deus pode todas as coisas. Você diz amém? A palavra de Deus diz que não existe nada impossível para Deus. Talvez para você seja a conversão dos teus filhos. Porque os seus filhos que você tanto ama, que você tanto orou por eles, hoje eles estão afastados dos caminhos de Deus. E você diz: pastor, eu olhando para a vida do meu filho, eu acho que não tem mais solução. Talvez seja o teu casamento, que você veio hoje aqui para essa igreja, mas talvez antes de sair de casa vocês brigaram, vocês discutiram. E vocês estão aqui dizendo: Deus, tem misericórdia de nós, porque o nosso casamento parece que está ruim, está se acabando. Não há mais solução, você pensa. Talvez seja uma enfermidade difícil que você tenha, ou algum familiar seu tenha, um problema financeiro, a tua situação nesse país. Eu quero que você escute hoje, lembre-se, não importa o tamanho da dificuldade, porque o que importa é o tamanho do nosso Deus, e o nosso Deus é o Todo-Poderoso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso Senhor. A cena que se segue em Gênesis 15 é uma cena muito impactante. E eu convido para você ler ela em casa, quando você estiver hoje à tarde, talvez na sua casa. A Bíblia diz que Deus decide fazer uma aliança com Abraão. Deus pede que Abraão pegue alguns animais, corte esses animais ao meio e faça duas filas, uma de um lado com uma parte dos animais e outra do outro lado com outra parte dos animais. Aquela era uma cerimônia antiga de aliança no Antigo Oriente. Era mais ou menos assim: quando duas pessoas decidiam fazer um acordo, uma aliança, uma sociedade, elas cortavam esses animais ao meio e então em uma cerimônia eles passavam no meio desses animais. E o que é que significava aquilo? Que se uma das partes falhasse com a aliança, que se uma das partes não cumprissem a parte do acordo, o fim deles seria o fim igual daqueles animais. Seria um fim de morte. E o que vemos em Gênesis 15 é que quando Abraão coloca esses animais um do lado e um do outro, diz a palavra de Deus que fogo do céu vem e passa no meio daqueles animais. Abraão não passa no meio dos animais, mas Deus passa no meio dos animais. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, eu irei cumprir a minha parte na promessa. Eu irei cumprir aquilo que eu prometi para você. Você está duvidando de mim? Você não acredita em mim? Eu irei cumprir o que eu falei para você. E se não cumprir isso, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Deus colocou aqui a sua própria existência em risco. Você consegue entender? Gênesis 15 passa. E aí nós chegamos em Gênesis capítulo 16. E essa é uma história marcante da vida de Abraão. Porque a Bíblia diz que mais 10 anos se passaram.
E 10 anos depois que Abraão saiu de Ur, a promessa ainda não havia se cumprido. Há um silêncio entre Gênesis 15 e Gênesis 16, que a Bíblia não fala nada, mas em Gênesis 16 nós encontramos Abrão e Sara, já idosos, sem saber que aquela promessa iria se cumprir. O capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Sara então decide ajudar a Deus. Já tentou fazer isso? É quando você diz: Deus, eu queria que o Senhor me concedesse isso, mas Deus, eu vou ajudar o Senhor, porque eu acho que está difícil para o Senhor, então eu vou dar um jeito aqui. Eu vou dar um jeitinho para isso acontecer. E Sara tinha a promessa de Deus, mas ela disse: Deus está demorando demais. Deus nunca vai cumprir isso que Ele falou, então eu vou dar um jeito aqui. E existia um costume muito comum na época, quando uma mulher era estéril e não podia ter filhos. Então, a serva daquela mulher, ela então teria relações com o senhor da casa. E, segundo as leis da época, o filho que nascesse não era considerado filho da serva. Porque uma vez que o dono da casa adotava aquela criança, ela se tornava, na verdade, filha ou filho da senhora da casa. Então estava tudo certo conforme os costumes da época. Veja bem, era um costume legal, aprovado pela sociedade da época. A criança seria considerada, sim, para a sociedade, um filho de Abraão e Sara. Nada estava errado nessa história. Apenas uma coisa: nenhum deles pensou em consultar a Deus. Nem Sara, nem Abraão pensaram em algum momento perguntar: Deus, a gente pode fazer isso? O Senhor já está de acordo com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, e talvez essa vai ser a principal lição que você vai aprender nessa manhã, na minha mensagem. Quantos problemas teriam sido evitados se apenas nós fizéssemos uma única pergunta: Deus, o que o Senhor acha disso? Se Abraão tivesse saído da tenda e tantas vezes ele tinha falado com o Senhor, se unicamente Abraão tivesse saído e dissesse: Senhor, o que o Senhor acha dessa ideia? Sara não orou, Abraão não levantou um altar como ele costumava levantar, nenhum deles consultou a Deus, nenhum deles perguntou a Deus. E os problemas vieram. Deixa eu contar uma coisa para você. Por favor, em todas as tuas decisões, pequenas ou grandes, pergunte: Senhor, o que o Senhor acha disso? Tantos problemas seriam evitados. Sabe, irmãos, como pastor, a gente recebe muitas ligações. E é interessante que algumas ligações, elas me assustam às vezes, porque muitos irmãos ligam para mim e dizem: Pastor, eu queria saber o que é que o senhor acha disso? O que é que o senhor acha dessa música? O que é que o senhor acha desse tipo de roupa? O que é que o senhor acha desse tipo de namoro? O que é que o senhor acha desse tipo de situação? E é claro que como pastor a gente tenta ajudar, a gente tenta aconselhar, é o nosso papel fazer isso. Mas eu me pergunto às vezes se a pessoa, antes de ligar para mim, ela fez uma oração e disse: Senhor, o que é que o Senhor acha disso? E olha para você, jovem, você já fez essa pergunta? Quando você vai comprar uma roupa, quando você vai para algum lugar que é de procedência duvidosa, quando você tem uma amizade que não está de acordo com o que Deus quer, ou quando você vai iniciar um namoro e você não sabe se Deus quer que você tenha aquele namoro, você já fez essa oração? Senhor, o que é que o Senhor acha disso? Quantos problemas teriam sido evitados se nós fizéssemos essa única pergunta? Você conhece a história? Os problemas logo vieram a acontecer. A serva de Abraão engravidou, e logo que ela engravidou, agora ela se sentia superior a Sara, porque ela disse: Sara não pode ter filhos, mas Deus deixou que eu tivesse filhos, e ela começa agora a desprezar a Sara. Sara não gosta daquilo e diz para Abraão: Abraão, essa mulher agora está me desprezando. E Abraão diz: olha, faça com ela o que você quiser, foi você que teve a ideia. Faz com ela o que você quiser. E a Bíblia diz então que Sara fala duramente com Agar. E a história que se segue em Gênesis 16 é Agar fugindo de casa. E eu gosto particularmente dessa história, amigos, porque a Bíblia diz que Agar fugiu, sem rumo e sem direção. Era uma serva egípcia, que não tinha conhecimento exato ainda, talvez, de como a Deus a trataria. E a Bíblia diz que Agar agora está em um deserto,
sem ter para onde ir, sem saber se voltaria para casa. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor é enviado para Agar, e eu gosto muito dessa história. Porque o anjo aparece para Agar e diz: Agar, não se preocupe, o filho que você tem será também um grande homem, ele terá uma grande descendência, eu protegerei ele, volta para a casa da tua senhora, volta para a casa do Senhor, porque eu estou contigo. E a Bíblia diz que Agar diz no capítulo 16, verso 13, as seguintes palavras: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Queridos irmãos, querido amigo que está aqui, você que está acompanhando pela internet, escute o que eu vou falar para você. O teu Deus é um Deus que te vê. O teu Deus é um Deus que nota você, é um Deus que olha para você, é um Deus que sabe que você existe, é um Deus que cuida das tuas lágrimas, é um Deus que cuida da tua família. Nós servimos ao Deus que nos vê. Você diz amém? Nós servimos ao Deus que nos vê. Tu és o Deus que vê. Agar volta para casa. E o que nós encontramos agora no capítulo 16 e no final do capítulo 17 é um momento de espera. De espera. Passam-se mais 14 anos até os capítulos seguintes em que Deus vai cumprir a sua promessa. 14 anos de espera. A grande verdade, querida igreja, e aqui eu parto para a parte final da minha mensagem, é que nenhum de nós gosta de esperar. E talvez eu fale para alguém aqui essa manhã, que talvez em suas orações está dizendo assim: Deus, por favor, age mais depressa. Eu já esperei demais. Você quer a resposta de Deus agora, você quer a bênção de Deus agora. Você talvez esteja convencido que já esperou demais. Quantas vezes na espera nós buscamos atalhos? Quantas vezes na espera nós buscamos ajudar a Deus? Nós tentamos abrir as portas que Deus não abriu. Nós tomamos decisões apressadas que depois vão trazer para nós dor e sofrimento. Nós esquecemos, amigos, nós esquecemos que o silêncio de Deus não é ausência, mas o silêncio de Deus é parte do seu plano. Nós esquecemos que a demora de Deus nunca é descuido, mas a demora de Deus às vezes é preparação para o que Ele tem para você em sua vida, para a sua família, para o teu futuro, para a honra e glória de Cristo Jesus. Então a minha mensagem essa manhã é para aqueles que estão esperando. Para aqueles que estão esperando. Ah, pastor, já faz um tempo que eu estou esperando a bênção de Deus, ela ainda não veio. Ah, pastor, já faz anos que eu estou orando pela conversão do meu marido, mas meu marido não decide-se, pastor. Pastor, já faz tempo que eu estou orando para que Deus mude a minha vida espiritual, porque tem um pecado que eu não consigo largar, mas Deus, eu não consigo largar. Ah, pastor, já faz anos que eu estou tentando perdoar uma pessoa, mas aquele sentimento ruim ainda está no meu coração, eu não consigo perdoar. E talvez você diga: pastor, eu já esperei demais, eu não aguento mais. Lembre-se que a espera também faz parte do plano de Deus. A espera também faz parte do plano de Deus. Gênesis capítulo 17 diz então que Abraão, ele vai ter que enfrentar a fé contra as evidências. Deus aparece para Abraão mais uma vez. E após aparecer para Abraão mais uma vez, Deus repete aquelas promessas. Aquelas promessas que ele havia feito 24 anos antes. Aquelas promessas que Deus fez lá em Ur dos Caldeus, em Gênesis 12, quando disse: sai da tua terra, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você será uma bênção. Deus repete as promessas para Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu de novo e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença, Abraão. Gênesis capítulo 17 diz agora que Deus renova a aliança com Abraão.
Deus muda o seu nome e o nome de sua esposa. Antes Abrão, agora ele passa a se chamar Abraão. Antes Sarai, agora começa a se chamar Sara. E a Bíblia diz que ali Abraão decide acreditar. Paulo, falando sobre isso em Romanos, ele diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser o pai de muitas nações. Segundo Deus havia lhe dito, assim será a tua descendência. Presta atenção nessas palavras. Abraão esperando contra a esperança. Tudo indicava o contrário. Tudo indicava que não era possível. Tudo indicava que nada podia mudar aquela situação. Ele estava contra a esperança. Ele estava contra as evidências. Mas mesmo assim, ele decidiu acreditar. Ele disse: Deus, eu falhei no passado. Eu falhei com Sara, minha esposa. A gente tentou achar um atalho, a gente tentou ajudar o Senhor e só trouxe problema na nossa família. Deus, mas eu quero voltar a acreditar. E sabe o que eu aprendi, amigos? Fé não é ausência de dúvidas. Vou dizer de novo: fé não é ausência de dúvidas. Porque eu tenho muitas dúvidas no meu coração. E eu sei que você também tem dúvidas no seu coração. Dúvidas sobre o seu futuro nesse país. Dúvidas sobre a sua família. Dúvidas sobre a sua vida espiritual. Dúvidas sobre a sua fé. Fé não é ausência de dúvidas. Mas fé é confiar em Deus apesar das dúvidas. Deus, está difícil para mim, mas eu quero continuar confiando. Deus, está difícil para a nossa família aqui, mas a gente quer continuar seguindo. Deus não desiste de nós, mesmo com as nossas falhas. Você diz amém? E o que nós encontramos aqui no final dessa história, da parte do capítulo 17 de Gênesis, é Deus não desistindo de Abraão. Sara havia falhado. Abraão havia caído, ele havia duvidado, ele havia questionado. Ele havia tentado ajudar a Deus de forma errada. Mas o que eu vejo aqui é Deus não desistindo do seu filho, mesmo com as suas falhas. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto eu permitir, Deus nunca vai desistir de mim. Enquanto você permitir, Deus nunca vai desistir de você. Ele tem um plano para você. 3 últimas lições. Ouça com atenção. A fé cresce nas provações. Você está passando por uma provação na sua vida? Está passando por uma dificuldade, por algum problema? Esse é o momento de fortalecer a sua fé. A fé de Abraão foi fortalecida depois daquele momento de fraqueza. Deus transforma longas oportunidades, longas esperas, em oportunidades de crescimento espiritual. E por fim, fé não é apenas acreditar quando tudo está dando certo, mas é continuar crendo, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. As coisas parecem que vão dar errado para a tua vida. Continua crendo, continua acreditando. Deus está contigo, Ele não vai te abandonar. Ele vai continuar nessa jornada contigo até as mansões celestiais. Pergunta essa manhã: quantos querem crescer na fé como Abraão cresceu? Deus seja louvado. Que Deus possa abençoar. Eu posso pedir para que você coloque de pé para orar por você? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por aprendermos hoje que a jornada de fé não é só de vitórias. A jornada de fé não é só de momentos altos. Mas a jornada de fé, Senhor, também tem algumas quedas. A jornada de fé tem algumas fraquezas e tem alguns pecados. E hoje vimos que o amigo de Deus, o pai da fé, também fraquejou na fé. Hoje nós vimos que o amigo de Deus não consultou a Deus.
Nós vimos, Senhor, que até mesmo os mais experientes podem fraquejar. Por isso, Deus, nos perdoa pelas nossas fraquezas. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas quedas. Mas Deus nos levanta para que a gente possa continuar nessa jornada de fé. Se para alguém que veio a essa igreja hoje, tem algo em sua vida que parece impossível, algo que parece distante, algo que parece inalcançável, que possa olhar para a história de Abraão e Sara, que decidiram crer, mesmo contra as evidências, que decidiram crer, mesmo contra a esperança, mas eles continuaram a jornada de fé. Que possamos continuar nossa jornada de fé também, até a volta de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Amigos, Deus abençoe vocês. O louvor vai cantar aqui a última música para a saída. Eu vou estar à porta para cumprimentar todos. Eu quero pedir apenas que esses nomes da comissão almocem bem rápido, tá bom? Almoça rapidinho e vem para a sala, porque a gente não quer atrapalhar os clubes de desbravadores e aventureiros. E a gente quer terminar tudo antes das 2h, tá bom? Deus abençoe. Mesmo distantes deste bom lugar, concede ao Pai podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar, a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar. Enfim. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar esse alimento que nós vamos ingerir agora e que o teu Santo Espírito continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Para aqui, a Rafaela Pinho, Laura Morena, Regina Mota e a Riane Junqueira. E o que falar então da... Laura e a Regina não, mas a gente estudou em colégio